E aí, pessoal, é o professor Fernando Bertoncini. Hoje nós vamos estudar os processos endotérmicos e os processos exotérmicos, que está na parte da termoquímica. Então vamos ver o que é termoquímica. Olha lá. O que a termoquímica estuda? Ela estuda as reações químicas, as mudanças de estado físico que envolve a troca de energia na forma de calor. Então a termoquímica vai estudar essa parte de trocas de calor, tá? Vai haver reações que vão ganhar calor e vão haver reações que vão perder calor. Nessa primeira parte nós vamos estudar os processos endotérmicos. Endo, como a palavra já fala, é para dentro, tá? Então olha aqui, o que são os processos endotérmicos? Endotérmicos, a palavra é para dentro, então absorve calor. Olha aqui, são aquelas em que ocorre, grifem aí junto comigo, a absorção de calor. Então, os processos endotérmicos são aqueles que ocorrem a absorção de calor. Então, dá para perceber aqui já nesse exemplo que eu coloquei aqui, Eu tenho aqui, o óxido de ferro, mais o carbono, mais uma quantidade de calor. Tá vendo? Essa quantidade de calor está onde? Está na parte dos reagentes, está antes da setinha. Lembrando, o que vem antes da setinha são os reagentes, o que vem depois da setinha são os produtos. Então, olhando aqui, no geral, reagentes mais calor dando produtos. Então, quando eu tiver uma quantidade de calor para acontecer a reação, eu tenho o que nós chamamos de absorção de calor. E como é chamado esse processo? São chamados de processos endotérmicos. Então, fique claro aqui, o calor sempre vai vir antes da setinha. Quando o calor vir antes da setinha, eu tenho o que nós chamamos de processos endotérmicos. Tá ok, pessoal? Então, agora eu coloquei graficamente para a gente entender um pouco melhor isso, tá? Então, aqui, eu tenho reagente sempre, Sempre do meu lado esquerdo, tanto nas reações quanto nos gráficos, os reagentes vêm do lado esquerdo. Então, os reagentes, vai absorver calor, vai ganhar calor para formar os produtos. Então, ele vai absorver esse calor. Então, a setinha vai subir, o gráfico sobe, ele aumenta a quantidade de calor. Eu tenho mais calor agora nos produtos do que nos reagentes. E aí eu coloquei aqui, entalpia H, aí eu pus HPHR. O que seria HPHR? H é entalpia. O que é entalpia? Olha aqui, eu coloquei aqui pra gente grifar aqui, para ficar bem, como se diz assim, fixo na cabeça. Então, olha lá, é a quantidade de energia que se encontra, nas substâncias que podem ser alteradas mediante reações químicas. Então, a entalpia nada mais é do que uma quantidade de calor que tem nos reagentes e também vai ter nos produtos. Então, essa quantidade de energia ou de calor que pode ser alterada mediante reações químicas é chamada de entalpia. Entalpia é representada pela letra H. Muito bem. Então, se H é entalpia, aqui estão os produtos. Então, o HP nada mais é do que o quê? A entalpia dos produtos. Então, é HP, entalpia dos produtos. E HR? Se está nos reagentes, só pode ser a entalpia dos reagentes. Então, fique claro, HP, entalpia dos produtos. HR, entalpia dos reagentes. Então, como eu disse, eu tenho uma maior quantidade de entalpia nos produtos,
Por quê? Porque ele absorveu o calor, o reagente mais o calor dos produtos. Então aumentou a quantidade de energia ou de entalpia nos produtos. Ah, professor, mas tem um ΔH, o que é isso? O ΔH chama variação de entalpia. A variação de entalpia nada mais é do que o ΔH, que é a variação de entalpia, que é o H dos produtos menos H dos reagentes. Então seria H dos produtos menos H dos reagentes. Então uma outra... vocês perceberam aqui, ó, que nas reações endotérmicas, esse ΔH é positivo. Olha aqui, ó, esse ΔH é positivo. Então tem uma outra maneira de representar essa reação aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Vai ser assim, ó, Fe2O3 sólido mais 3 carvão, né, que é carbono, vai dando 2Fe sólido mais 3CO gasoso. E aí eu represento dessa maneira. O ΔH é igual a mais 491,5, o quê? 91 kJ. Kilojoule é a unidade de calor, tá? Então aqui o ΔH é 491, deixa eu só melhorar aqui. Ficou muito apertadinho aqui, vocês não vão entender direito. 491,5 kJ. Então, tem duas maneiras de a gente representar, né? Na verdade, três, porque tem a do gráfico também. Então, eu posso representar com o calor, com a quantidade de calor em... Pode ser em quilojoule ou quilocalça. Depois eu falo para vocês a relação de quilojoule e quilocalça. Acho que o professor de física já deve ter falado também para vocês. Então, o calor estando antes da setinha, porque está absorvendo calor. Está absorvendo calor do processo endotérmico. Ou o ΔH positivo. Eu não coloquei aqui, mas eu vou evidenciar aqui para vocês, ó. O ΔH, ó. ΔH é mais 491,5. Então, esse ΔH é positivo. Por que é positivo, professor? Ora, porque a entalpia dos produtos, é maior do que a entalpia dos reagentes. Fica claro graficamente. Olha lá, o valor da entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH é positivo. Então, essas duas maneiras de representar numa reação química. Ou o calor vem antes da setinha, ou vem o ΔH positivo. E graficamente, sempre, né, reagentes têm menos calor, produtos têm mais calor. Então, a setinha vai subir, está ganhando calor. Então, o ΔH é positivo. Então, só para resumir, o que é os processos endotérmicos? São aqueles processos que absorvem calor, onde há absorção de calor. Como que eu vou saber numa reação? Vai estar antes da setinha a quantidade de calor, ou ΔH positivo, ou ainda o gráfico. Se o gráfico tiver os produtos maior do que os reagentes, tá vendo? Os produtos estão acima dos reagentes, quer dizer que o ΔH é positivo. Então o processo é endotérmico. Ficou claro, pessoal? Já já a gente volta com os processos exotérmicos. Falou? Até daqui a pouco. Vamos para o processo agora exotérmicos. Então tá aqui, ó. Quem são os processos exotérmicos? Eu já até grifei aqui para vocês, ó. São aqueles que ocorre liberação de calor. Então vai haver perda de calor. Vai liberar esse calor. Então olha como eu fiz lá. Estou mostrando aqui uma equação geral. Olha lá. Reagentes. Agora aqui, ó. A setinha tá aqui, ó, reagentes, dando produtos, mais o que, gente? Calor. Agora esse calor está do lado direito da setinha. Então está perdendo calor. Então está do lado dos produtos. Olha o exemplo.
H2 gasoso mais Cl2 gasoso, dando 2HCl gasoso mais 44 quilocalorias. Então, ele está liberando calor. Olha aqui, ó, o calor está depois da setinha. Antes, nos endotérmicos estava antes da setinha. Nos exotérmicos está depois da setinha. Tá lá, ó, mais calor. Então, ele está perdendo esse calor por meio. Muito bem. A mesma coisa do gráfico, olha lá. Reagentes do meu lado esquerdo, produtos do meu lado direito. Então, como eu falei, ela H é entalpia, HR entalpia dos reagentes, HP entalpia dos produtos. Só que agora, os reagentes, ó, perde calor. A setinha desce, porque está perdendo calor. A entalpia dos reagentes é maior aqui, ó, dos reagentes, é maior do que a dos produtos. Então, eu posso falar que a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Lembrando, ΔH não é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes? Quem que é maior agora? Maior é dos reagentes, então a parte negativa vai ser maior. Então, olha aqui, ó, eu pedi para vocês gravarem lá, e quero que vocês gravem aqui também, ó. O ΔH das exotérmicas, dos processos exotérmicos, o ΔH é menor do que zero, é negativo. Olha aqui, eu vou reescrever essa equação de uma outra maneira que também é pedido no seu vestibular, no Enem, tá? Então, olha lá, Cl2 gasoso, né? H2 gasoso mais Cl2 gasoso, dando 2HCl. Olha aqui, como eu escrevi lá, só que aqui o ΔH é menos 44 quilocalorias. Então, aqui eu tenho maneiras de representar como tinha lá. Aqui, ó, nessa representação, o calor vem nos produtos, porque ele está perdendo calor. Outra maneira, ou ΔH é negativa, lá, ΔH é menos 44 quilocal. Então ele é negativo. Se ele é negativo, ele está falando que é exotérmico, que está perdendo calor. Então as formas de apresentar, né, nas reações e gráfico. Então, o calor vem nos produtos, ou ΔH é negativo, ou ainda no gráfico. Reagentes agora perde calor, então a setinha desce. Então, olha lá, eu representei o ΔH negativo. Então, a entalpia dos reagentes é maior do que os produtos nos processos exotérmicos, que ele perde calor. Ele vai perder calor, então os produtos vão ter menos calor, porque ele perdeu calor. Então, olha lá, não mudou a fórmula, é sempre produtos menos reagentes. Então, esse ΔH é negativo. Então, eu mostrei para vocês as formas de representação dos endotérmicos, dos processos endotérmicos e dos processos exotérmicos. Falei em reações químicas, tá? Quero só chamar a atenção de vocês aqui nos processos físicos. Lembra que a gente estudou lá no comecinho do primeiro ano? Sólido, líquido, gasoso. Então, tem os nomes dos processos. Os nomes dos processos vocês já sabem. Então, isso nas transformações, ó, nas transformações físicas. Nas transformações físicas. Olha o que acontece aqui. Nas transformações físicas. Lembra do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. Do condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Nesse sentido, no sentido do sólido para o líquido gasoso, eles absorvem calor ou perdem calor? Ó, imagine, eu tenho um estado sólido, um gelo.
Vou tirar esse gelo lá do freezer e vou colocar ele aqui no copo, né, na temperatura ambiente. Para ele virar líquido, ele vai ganhar calor ou ele vai perder calor? Vai ganhar calor, ele vai absorver calor para acontecer isso. E se eu pegar agora esse líquido e colocar lá no fogo, lá no recipiente, lá no fogão, ele vai ganhar mais calor ainda. Então, nesse sentido, tanto a fusão quanto a vaporização, eles são processos o quê? Endotérmicos. Por que eles são processos endotérmicos? Porque eles absorvem calor. Tá bom? Eles absorvem calor. Então você vai lembrar, se está do sólido para o líquido, do líquido para o gás, esses são endotérmicos. São processos que absorvem calor, tá bom? Então do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização, que pode ser evaporação, ebulição ou mesmo calefação. E a volta, professor? A volta é o seguinte, se na ida eu absorvo calor, na volta, o que vai acontecer aqui? Vai o que, gente? Se na ida do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso absorve calor, são endotérmicos, a volta eles são processos exotérmicos. Eles vão liberar calor. Liberam calor. Então, a passagem do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, do líquido para o sólido, que é solidificação, são processos exotérmicos, liberam calor. E a sublimação, professor? Que é do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Aí ele tem que falar para você. Se for do sólido para o gasoso, aí são endotérmicos. Ele é um processo endotérmico. Se é do gasoso para o sólido, ele é um processo exotérmico. Então, se ele falar, está acontecendo a sublimação da passagem tal do sólido para o gasoso, então é endotérmico. Se a sublimação for do gasoso para o sólido, aí é exotérmico. Ficou claro, pessoal? Já já eu volto com alguns exemplos para vocês. Falou! Vamos aos exemplos então. Olha aqui. Eu coloquei aqui do lado de cá algumas reações para a gente analisar se é endotérmica ou exotérmica. E aqui aqui coloquei dois gráficos para a gente analisar qual é endotérmico, qual é exotérmico e calcular o ΔH. Beleza, vamos lá. Como eu disse para vocês, né? Tem duas maneiras de você ver se ela é exotérmica ou endotérmica. Na verdade, três, que atravessa o gráfico também. Mas das reações, olha só. Aqui eu tenho HBr2, H2 gasoso, mais BR2 gasoso, dando 2HBr. E o ΔH, eu vou colocar aqui, menos 17,2. Eu falei para vocês, se o ΔH é negativo, ela é endotérmica ou exotérmica? Vocês lembram? Se o ΔH é negativo, ela é exotérmica. É simples assim. Se você observou a reação, ΔH negativo, ela é exotérmica. Professor, então olha o outro aqui. Não está positivo, ó, esse quarto aqui. Não, mas quando ele não coloca nada é porque o ΔH é positivo. Ora, se o ΔH é positivo é porque ela é endotérmica. Então, olha, se for para gravar, se for não, grave o ΔH. ΔH negativo, exotérmica. ΔH positivo, endotérmica. E o calor? Lembra? Se absorve calor, endotérmica. Se libera calor, exotérmica. Então, se o calor estiver antes da setinha, é porque está absorvendo calor. Então, aqui, eu olhei a 2 aqui, a setinha está aqui, estou evidenciando a setinha. Antes da setinha tem uma quantidade de calor. Ora, se tem uma quantidade de calor antes da setinha, é porque está absorvendo. Se está absorvendo, é porque ela é o quê? Endotérmica. Ótimo. E o próximo? O próximo é o seguinte, eu observei lá enxofre mais oxigênio, dando dióxido de enxofre, OS mais O2 NaSO2, mais 70,9. A pergunta é,
Essa quantidade de calor está antes da setinha ou depois da setinha? Está depois da setinha. Então ele está perdendo calor. Então essa é exotérmica. Então vê se ficou claro. Vamos lá? Se o ΔH é negativo, ela é exotérmica. Se o ΔH é positivo, ela é endotérmica. Se o calor, se uma quantidade de calor estiver antes da setinha, estiver nos reagentes, é endotérmica. Se tiver uma quantidade de calor depois da setinha, quer dizer, nos produtos, ela é exotérmica. Então vamos lá, ó. Uma quantidade de calor antes é endotérmica. Antes, que eu falo, é antes da setinha nos reagentes. E se eu tiver uma quantidade de calor depois da setinha, ela é exotérmica. Aí eu coloquei reações genéricas para falar dos gráficos. Poderia ter qualquer reação aqui. Eu pus A mais B dando C, C mais D dando E. Então aqui, ó, A mais B formando C. Lembra que eu falei que sempre quem está do lado esquerdo são os reagentes. Então eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Esses são os reagentes. Sempre do lado direito, os produtos. Mesma coisa eu vou escrever aqui, ó. Reagentes. Para não confundir, eu já faço isso, ó. Produtos. Então eu venho e coloco aqui, ó. Se aqui é reagentes, esse é o HR. Se aqui é os produtos, eu venho aqui e coloco HP. Valeu? Olha esse daqui, ó. Esses são os produtos, então eu ponho HP. Esses são os reagentes, então eu ponho HR. Gente, faz isso que fica muito fácil. Fica assim, bem mais claro para depois aplicar a fórmula. Se eu tenho reagentes dando produto sempre, só que aqui eu tenho mais calor nos reagentes ou uma maior quantidade de calor nos produtos. Dá para perceber, né? Nos reagentes eu tenho 100. Então o HR, a entalpia dos reagentes é 100. O HP é 40, a entalpia dos produtos. Então ele ganhou ou ele perdeu calor? O que vocês acham? Ó, eu tinha reagentes, subiu ou desceu? Desceu. Ah, vamos desenhar uma setinha, mas no vestibular vai ter setinha? Pode ter ou não. Então eu vou desenhar a setinha aqui. Mas você pode perceber que ele está descendo. Se está descendo, lembra, descendo, perdendo. Perdendo, então ela é exotérmica. Muito bom. Agora é isso, ó. Reagente sempre, viu, gente? Do lado esquerdo para do lado direito. Então, reagentes dando produtos. A entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Está subindo. Se está subindo, está absorvendo calor, está aumentando o calor. Então, é endotérmico ou exotérmico? Hã? Isso! Exotérmico. Exotérmico nada, né, gente? Exotérmico é aquele. Endotérmico. Me sopraram errado aí, hein? Endotérmico. Então, desceu, exotérmico. Subiu, endotérmico. Desceu, perdeu calor, liberou calor. Subiu, absorveu calor, endotérmico. E para achar o ΔH, a fórmula é a mesma. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É a mesma aqui, ó. ΔH é a entalpia dos produtos mais a entalpia dos reagentes. O senhor mudou aqui? Não, a fórmula não muda. O gráfico muda, o tipo de processo endotérmico ou exotérmico muda, mas a formulinha não. É sempre o final menos o inicial. Então vamos lá. Entalpia dos produtos nesse caso. 40. Menos a entalpia dos reagentes. 100. Então, o ΔH aqui deu menos 60 kJ. Tá aqui, ó. Quilojoule que está lá em quilojoule. Se fosse quilocal, que nem de baixo é quilocal, a gente põe em quilocal. Então, ΔH é negativa lá, confirmando que ela é exotérmica lá. ΔH negativo, exotérmica. Vamos fazer o de baixo agora. Entalpia dos produtos aqui, pessoal.
Quanto vale a entalpia dos produtos? Entalpia dos produtos vale 70. Menos a entalpia dos reagentes vale 20. Então, ΔH deu 50. Agora aqui local, porque o gráfico está aqui local. Presta sempre atenção aqui na unidade. Se é 50, é mais 50. Se é ΔH positivo, é porque ela é endotérmica. Ficou claro, pessoal? Então, com isso, nós fechamos essa primeira parte do estudo da termoquímica, que são os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Falou, pessoal? Bons estudos. Até a próxima. Valeu!